Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Samuelcast. Você já se sentiu pressionada pela opinião dos outros? Ou mudou a forma de você agir ou de ser por causa disso? Que tal você assumir o controle da sua vida agora? Eu sou a doutora Zaira Nicolau e hoje vamos falar como a sociedade acaba impactando na vida das mulheres e fazendo com que haja uma alteração tanto a nível de saúde física quanto mental. Junto comigo, temos 3 pessoas que têm experiência na área. A doutora Cristiane Lopes, médica especialista em saúde da família e nutrologia. Bruna Lima, psicóloga hospitalar e clínica. E a Anne Paiva, uma das fundadoras do Instituto Mana. Mas antes de começarmos, não esqueça de dar um like, seguir as nossas redes sociais, estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram e também no TikTok, e encaminhar esse vídeo para todas as mulheres que você conhece. Uma coisa a gente tem certeza na nossa vida, que nós vamos envelhecer, né? Envelhecer faz parte. Mas como que nós podemos envelhecer, doutora Cristiane, com saúde, com bem-estar? Primeiro de tudo, a gente tem que cuidar tanto da saúde física quanto da saúde mental, né? Se cuidar, se preocupar com o sono, se preocupar com a atividade física, se cuidar da sua higiene mental, né? Hoje em dia a gente vive um período de muita sobrecarga de trabalho, de informações, e também a gente vive com a mente muito barulhenta, cheia de sobrecargas, e isso faz parte da saúde mental. E sono, atividade física, uma boa alimentação, né? E reduzir o estresse. Isso já é suficiente para você envelhecer bem. Mas é um desafio também, todos os dias, né? E também eu acho que não perder a alegria de viver. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, que a idade está na sua cabeça e não num calendário. Então, é a forma como você também lida com o teu dia a dia, né? Então, sempre fazer aquilo que te faz bem. A vida não para, você também não. Então, você tem que estar sempre fazendo coisas ali, pensamentos positivos, coisas que te levam para frente, que te façam mais feliz e tudo, né? Verdade. E também nesse processo de envelhecimento, a gente acaba, às vezes, algumas pessoas querendo voltar, trazer de volta essa juventude, né? E elas acabam se perdendo no caminho, às vezes, e passando do limite, né? Fazendo coisas ali que talvez não sejam interessantes para a saúde delas. Procedimentos, né? Exato. Como que a gente pode identificar isso de que talvez esteja passando um pouquinho dos limites? Bom, o profissional de saúde pode ajudar nesse sentido, né? Profissional que lida com essa questão de anti-envelhecimento, anti-aging, rejuvenescimento, né? Pode ajudar o paciente que a gente vê que está passando daquela linha, já está se tornando uma pessoa adoecida mentalmente e até mudando seu corpo, se deformando por conta do ideal estético, né? Que é tão propagado nas redes sociais. E essa busca pela perfeição, a gente tem muito Sim. isso nas redes sociais. E isso afeta demais a mente da pessoa, o estilo de vida da pessoa. O que vocês acham sobre isso? A gente, na mídia social, as redes sociais, a influência de muita gente que às vezes não são qualificados, né, para dar essas influências positivas. Tem muita positividade, mas também tem muita negatividade. E a gente percebe hoje que esse afeto de se auto-prejudicar, essa busca pelo perfeito, ela está muito ligada na influência da mídia, né? Hoje a mídia está muito, às vezes, irresponsável. O que é perfeito para a minha vida e o que eu posso influenciar o outro. E nessa busca pela influência, eu começo a me permitir adoecer mentalmente e também, às vezes, até muito financeiramente. Eu começo a passar do limite do meu padrão de vida, da realidade, né? Começo a me envolver em dívidas, aí eu começo a adoecer mentalmente, porque eu não consigo manter aquele padrão e acaba que é uma bola de neve que só o autoconhecimento
nos proporciona uma qualidade de vida melhor. E vai pegando um pouco assim, né, do que envelhecer. Eu sempre digo que a gente precisa sempre estar em movimento mental e físico, né, para a gente conseguir envelhecer numa qualidade de vida melhor. Então, assim, você sempre precisa estar fazendo algo que aquilo seja terapêutico para você, né, se exercitar, cuidar da mente, o que é saudável para o seu bem-estar, para que você consiga exercer de uma melhor velhice, né? Eu acho interessante, assim, nós somos 4 mulheres e a gente sabe que a mídia, a sociedade, ela tem uma imposição muito forte em relação ao envelhecer da mulher. Sim. O homem, a ele é permitido envelhecer, é permitido ter cabelo branco, a gente acha até que é charmoso o homem grisalho, mas a mulher não. Sim. Nós temos que estar sempre maquiadas com nosso cabelo feito, tudo certinho. E aí, não sei se vocês viram aquele filme A Substância, que estava agora no cinema com a Demi Moore, e ele fala também sobre isso. O quanto a mulher ela acaba se prejudicando, se matando para ela tentar atingir um padrão, um rejuvenescimento, tentar ter essa força da juventude, porque não só porque ela quer, mas porque a sociedade impõe isso a ela. No próprio filme, ela foi demitida do trabalho dela porque ela não conseguia mais ser uma jovenzinha. Quantas vezes a gente até vê essas atrizes, e a gente mesmo consegue ver nos nossos ambientes de trabalho que às vezes as mulheres mais velhas que acabam atingindo algum nível porque têm filhos ou porque elas não atendem mais o ideal estético, elas acabam sendo deixadas de lado, não conseguem mais galgar carreiras profissionais tão altas, né? A gente tem que fazer um trabalho mental muito contra a corrente, né? Sim. A sociedade, ela vem, a mídia, ela vem contra a gente, mas a gente tem que ter a saúde mental para conseguir perseverar contra isso. Com certeza. E assim, disso de perfeição, não existe a pessoa perfeita. Não existe. Seja mulher, seja homem, não existe. Porém, você não precisa ser perfeito para ser incrível. Uhum. Você pode ser incrível e você tem uma bagagem, né, de experiência, enfim, que te levam a isso. Você se dedica, se você se dedicar, se você fizer um negócio bacana, você vai crescer, vai ser incrível e não vai, às vezes, entrar dentro daquela caixinha que as pessoas rotulam de perfeição. Né? Até porque nem existe. Nem a gente falou, né? E, Anne, no Instituto Humana você tem muitas palestras, muitos projetos voltados para o público feminino, justamente para apoiar, para dar essa base, para dar essa ajuda que a gente está falando aqui, né? De tentar ir contra o sistema em alguns momentos, se fortalecer. Fala um pouquinho sobre a tua experiência. Eu sou uma das fundadoras do Instituto Humana. Nós iniciamos essa associação em 2017 e ela sempre foi voltada para buscar fortalecer as mulheres e contra a violência de gênero. E a gente sabe que isso acaba entrando em vários aspectos. A gente está falando de violência doméstica, violência patrimonial, e também a forma que a mulher é vista na sociedade, mudanças, diferenciações entre salários, entre mulheres e homens, enfim. Então, a gente acaba abrangendo um grande número de ações. A gente inicialmente fazia muita palestra em escola, que a gente também consegue perceber que desde cedo a mulher ela acaba sendo acostumada, incentivada a não gostar muito de si, a tentar não gostar do próprio corpo. A gente vê hoje em dia nas redes sociais um movimento de novo de meninas buscando não comer por causa de anorexia, enfim. Então, a gente faz esse tipo de trabalho, tanto nas escolas, tanto para incentivar o amor próprio das meninas, mas também para que elas consigam se levantar ante violências domésticas e violências de gênero que elas sofrem dentro das casas delas. Hoje em dia, a gente também faz um trabalho muito grande com as mulheres que são migrantes aqui. A gente recebe um grande número de migrantes aqui no estado, também aqui em Manaus, venezuelanas, da Latinoamérica como um todo. E essas pessoas, elas precisam, inclusive, do básico. Mas existe gente que, às vezes, não tem nem onde dormir, como comer, exato. Então, a gente também faz esse trabalho de apoio a essas pessoas para que eles consigam ter o básico. E aí, isso envolve rodas de conversa. Essas pessoas, às vezes, elas sofrem violência doméstica no caminho para cá. Então, a gente faz esse tipo de trabalho para a proteção delas também. É um trabalho incrível, parabéns. Obrigada. E se você passou por alguma situação de estresse, de pressão, compartilhe nos comentários. Isso pode inspirar e ajudar muitas mulheres
também. Você falou de um ponto muito interessante aí da parte da visão do corpo da mulher, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Esses transtornos alimentares que às vezes podem dar essa mudança, impacto na saúde mental das pessoas. A gente começa a perceber esse impacto no corpo, né, e nas atitudes. Quando a gente começa a começa a observar que a pessoa está se prejudicando, né, mentalmente, fisicamente. A gente começa a observar atitudes, comportamentos, até físico. Né? Nossa, você está fazendo uma coisa que você não precisa, você está exagerando naquilo. Por causa que, às vezes, começa a distorcer a nossa mente numa percepção do ideal, como você falou, que o ideal ele não existe, né? O belo, ele é belo em todos os sentidos. E essa autoconfiança que as mulheres ainda precisam, né? E é muito difícil você ter uma autoconfiança quando a sociedade te impõe que aquele teu cabelo não é bonito, né? Aquele teu estilo de vestir ou de ser não é legal. Então, a gente está muito ligado nessa padronização que, às vezes, a gente precisa... Na terapia, a gente faz muito isso, né? Esse autoconhecimento, essa psicoeducação, todo esse processo que envolve esse quadro psicológico. Então, falando um pouco dessa parte dos transtornos alimentares, realmente, os transtornos alimentares são muito comuns nas mulheres jovens, né, de 15 a 30 anos, Sim. que justamente estão ligados a esse ideal de beleza que é propagado pelas mídias sociais, né? E assim, cada mulher tem o seu padrão de beleza e você tem que buscar a sua melhor versão, Sim. né? Mas a gente vê essas adolescentes com esse nível de exigência mental delas mesmas e também do apelo das mídias, e elas sofrem com esses transtornos de, geralmente, anorexia e bulimia, né? Muito comum mais a bulimia, e ela tem vários tipos de apresentação, né? Que a pessoa come muito em um determinado espaço de tempo, em pouco espaço de tempo, e depois ela tem um mecanismo de, vamos dizer, de purgação, de evitação. Ela faz um purgativo, ela vomita, ou ela usa um laxante, ela faz um exercício para ver se anula aqueles efeitos daquele período compulsivo. E, geralmente, isso leva tanto transtorno psicológico, né, mental, quanto depressão, ansiedade, fora a questão da desnutrição, que pode levar, porque a pessoa acaba, né, ficando desnutrida pelos mecanismos purgativos. E é um sofrimento muito grande para essas mulheres jovens, né? Acaba levando também a um estresse muito grande. E o estresse também pode impactar o corpo, né? A saúde como um todo. Elas ficam desnutridas, às vezes emagrecem demais, ficam com alguma desnutrição de micronutrientes, às vezes até de proteínas, ficam fracas, não conseguem ter um desenvolvimento escolar bom, né? E muda até os relacionamentos familiares mesmo. O estresse também está muito ligado, vem dermatite, vem alergias, né? Vem várias outras coisas que a pele, o corpo fala. O teu organismo não está conseguindo entender e de uma melhor forma. Começa com uma ansiedade, pode agravar, e o estágio mais agravante é a depressão, né? Se vocês pudessem acabar com um mito ou alguma crença nessa parte de universo feminino, da saúde da mulher, da visão que tem na mulher, qual que seria? A gente pode ter esse autocuidado com o pouco que temos. Cuidar do cabelo, fazer a unha, fazer pequenas coisas que aquilo ali vai te fazer bem, vai te fazer um bem-estar. Porque as pessoas, elas buscam um ideal. Quando eu estiver ganhando muito ou quando eu estiver no bom emprego, eu vou me cuidar, eu vou procurar uma nutricionista, eu vou procurar uma academia. Então, assim, você pode fazer uma caminhada, você pode se cuidar da medida da tua condição financeira. Para mim, saúde vem de dentro. Essa é a questão toda. Saúde vem de dentro. Se você quer um corpo ideal e você não tem saúde, você não se cuida, você não se alimenta bem, você não faz exercício, como é que você vai chegar ao seu corpo ideal? Então, saúde vem de dentro, né? Aí você precisa também ter saúde mental, né? Para poder cuidar de todo o resto.
Então, saúde vem de dentro. Um corpo bem cuidado, você tem um cabelo bem cuidado, você se alimentando bem, você tem um bom cabelo, você tem uma pele bonita, você consegue manter seu peso, você consegue manter o sono adequado, enfim, e fazer suas funções, trabalhar, cuidar da família, etc. Para mim, você não precisa ser perfeita. A gente, como mulher, fica tentando equilibrar todos os pratinhos da vida social, vida familiar, vida do trabalho, e às vezes a gente fica um pouco... se sente mal por não conseguir equilibrar eles totalmente. Às vezes perde, sei lá, algum evento da escola do filho porque teve que trabalhar, ou o inverso. Então, é importante saber que é difícil e que você não precisa estar equilibrando esses pratinhos o tempo inteiro. É uma culpa infinita, né? Eu gosto de falar da menopausa. Porque muitas pessoas falam assim, a menopausa acabou a minha vida ativa. Não. A menopausa, primeiro que a menopausa é uma fase da tua vida. Sim. Então, é uma fase que você está entrando agora. E tem sintomas? Tem. Tem alterações? Tem desafios? Tem, muitos. Mas tem técnicas para você conseguir passar por isso. Tem tratamentos, tem ajuda, né? Tem apoios. Então, a menopausa não é um negócio ruim. A menopausa é um momento, uma fase da tua vida, inclusive, que você tem mais sabedoria, que você consegue lidar melhor com as coisas. Então, você tem uma bagagem na tua vida que você vai colocar agora em prática, né? E aquilo que for diferente, aquilo que você precisar modificar, você vai ter um apoio, uma rede de apoio que vai te ajudar. Então, ela é uma etapa importante que tem que ser vivida, né? Tem que ser encarada de uma forma muito boa. E falando em desafios, nós temos diversos desafios durante a vida, seja desafio profissional, seja um desafio com relação a um cuidado, seja um desafio com relações com outras pessoas, enfim. Como que nós podemos ajudar as mulheres a enfrentar melhor esses desafios? Eu acho que nosso principal aliado é uma rede de apoio. Você ter uma rede de apoio, pessoas que conseguem te incentivar e conseguem te valorizar. Por exemplo, você acabou de falar da menopausa. Às vezes a mulher está isolada, ela não consegue conversar com os amigos, com os colegas de trabalho sobre essa situação, que é uma situação tão comum, né? Toda mulher passa por isso e ela passa numa fase tão jovem. Às vezes as mulheres passam pela menopausa com 40 anos. Caraca, ainda tem 60 anos para viver e ela acha que a vida dela acabou. Se ela conversar com pessoas mais velhas que ela, conseguir ter uma rede de apoio que interaja com ela, que também deem as suas opiniões e a acolham, isso já ajuda a pessoa a levar a vida de uma forma mais fácil. Sim. Nesse ponto, eu acho que a rede social pode ser uma fonte de busca e de consolo. Tem muita coisa legal, assim, né? A tua própria rede, né, social lá, é muito legal. Eu dei uma olhadinha lá e tem muita informação, tem muito apoio. Esses podcasts, como esse nosso aqui, tem vários que a gente pode procurar, né? E dão muito norte para as mulheres que estão nesse processo aí de mudança de transição. Autoconfiança, se cobrar menos, né? Ter uma boa saúde, uma qualidade de vida muito boa para que você consiga exercer essas cobranças. A gente se cobra todo dia de alguma forma, né? A gente se cobra na maternidade, se cobra no casamento, se cobra até como profissional. E, às vezes, a gente precisa parar de se comparar com o outro, né? A minha realidade, a minha maternidade não é a mesma realidade da maternidade da Ana. Então, a gente se cobra ao ponto de falar assim, será que todo mundo vai ser igual? Será que é normal? Perfeccionismo, né? Que mata a gente, né? Essa flexibilidade de você... mas a minha rotina não é igual a dela. Então, a gente precisa... a priori, é você se colocar na sua realidade. Porque tem gente que não tem apoio do marido, da mãe, enfim, do familiar, né? Então, assim, eu não posso ter um dia de beleza como você está tendo, porque eu preciso ficar com a minha filha. Eu não tenho a minha mãe que fique, um exemplo. Então, esses desafios do dia a dia que você precisa filtrar para saber a que ponto é saudável e que ponto não está tão essa cobrança para mim. Esse perfeccionismo que a gente tem, né? E esse excesso de perfeccionismo que leva a esses transtornos alimentares, principalmente, né? E a gente também tem que aprender a se perdoar, né? Eu não sou uma mãe perfeita, eu não sou, assim, o super mulher, eu
eu não dou conta de tudo e tá tudo bem. A gente tem que pensar isso, né? Porque senão a gente adoece. acaba que a mídia ela traz uma irresponsabilidade, às vezes, como eu falei no começo, né, muito grande, assim. Às vezes você está num exemplo, num pós-parto, você está toda assim, meu Deus, a autoestima lá embaixo, aí uma posta linda, maravilhosa. Por que eu não sou como, porque meu corpo não está reagindo como o dela, né? Então, assim, às vezes é muita irresponsabilidade você estar num público que você influencia muitas pessoas. É interessante isso. Assim, a gente acaba nós temos uma maturidade, uma idade que a gente já tem uma maturidade de conseguir garimpar nas redes sociais o que a gente pode ver, o que a gente quer ver e não quer. Por exemplo, eu procuro não seguir mulheres que são totalmente fora do meu padrão de realidade, de beleza, porque é uma coisa que eu percebo que acaba me ferindo. É um nível que não é a minha realidade, então é inatingível para mim. Mas eu fico pensando muito nas adolescentes, que elas não têm esse filtro, elas acabam seguindo e, às vezes, por não ter realmente uma consciência, elas acabam olhando para padrões inatingíveis para elas e acabam se machucando. Eu, falando sobre esse lance da maternidade, por exemplo, a VTube, eu não sei, eu gosto de seguir algumas pessoas nas redes sociais, e a VTube, ela deu um bom exemplo disso. Ela mostrou uma maternidade real, o corpo dela do pós-parto, justamente indo contra algumas dessas influências que se mostram já todas plastificadas depois de ter filho, enfim. Mostrando, olha, a vida ela tem várias possibilidades. Você pode ter, as pessoas elas acabam respondendo, o corpo delas acaba respondendo de várias formas diferentes. E o meu respondeu assim, um padrão mais real, diferente de outras pessoas. Eu hoje em dia busco muito seguir nas redes sociais gente que mostra mais a sua realidade. Até hoje em dia tem umas moças que mostram, quando a gente senta, aparece a barriga, aparece até mesmo entre as moças magras, aparece o pneuzinho e tal. Para que a menina também, quando ela senta na frente do espelho, uma adolescente, ela consiga ver, olha, meu corpo ele só é real, ele é como o dos outros corpos das outras pessoas. Sim, e a VTube também foi julgada, né, por mostrar a realidade, né? Então, assim, é um ideal que não bate, porque se não mostra a realidade, é julgada. Se mostra também é julgada. Infelizmente, as pessoas vão sempre falar. Você agrada todo mundo. Você não vai conseguir nunca. Então, é importante você se conhecer, isso que a gente está falando. Você se conhecer, você se perdoar, você agradecer. Porque, às vezes, a gente olha muitas coisas ruins, as coisas negativas. Mas tem muita coisa boa também que você fez no teu dia. O que aconteceu de bacana. Não é só não é só fixar naquele momento ruim. Né? E, infelizmente, está acabando o nosso tempo. Oh, meu Deus. Mas eu queria que vocês falassem um conselho. Vocês dessem um conselho agora, um conselho para a gente levar para a vida. O meu conselho é se priorizem, mulheres, né? Em algumas etapas da nossa vida a gente se priva de algumas coisas, mas a gente nunca pode nos anular. Nem a maternidade, nem nosso casamento, a gente não pode nos anular pelo outro. E eu digo isso em modo geral, pelos filhos, pelo marido. Então, se priorizem, se cuidem. A nossa saúde mental é nosso maior bem, né? Se você não está com saúde mental saudável, você não consegue exercer outras funções que a vida te exige. Então, sempre se priorizar. Eu acredito que a gente tem que ser grato pela nossa saúde, né? Ver sempre o lado positivo de tudo que nos cerca, né? Sim. Não ficar se comparando com coisas inatingíveis, com pessoas inatingíveis, porque elas estão ali, às vezes, de uma forma muito construída e muito artificial, e a nossa vida é muito real. E é isso, a gente tem que procurar ser feliz dentro da nossa realidade e tentar desapegar das coisas inatingíveis, né? Procurar o que é possível. Perfeito. Eu acho que se ame, se perdoe e busque ajuda. Tente buscar redes para você conseguir se apoiar, que a gente não consegue ser feliz sozinho, fazer as coisas sozinho, a gente precisa de uma rede de apoio. Então, busque pessoas para ajudarem você. Queria agradecer demais a presença de vocês. Eu tenho certeza que foram conselhos, foram situações aqui colocadas que vão ajudar muitas pessoas por aí. E você que está junto comigo, não se esqueça daquilo que a gente falou. Se valorize, cuide de si. As mudanças começam com a gente. Então, nós precisamos nos cuidar e começar a fazer a diferença naquilo que a gente faz no dia a dia,
enfim. Acompanhe a gente no nosso YouTube, no Spotify, teremos todo esse episódio, além de outros episódios. Um episódio excelente que você pode assistir agora é sobre Outubro Rosa, sobre o cuidado com a mulher. Então ele é muito importante para você também. Confere lá no YouTube. Além disso, também estamos no Instagram e no TikTok. Lá sempre temos conteúdos, momentos especiais dessa nossa conversa. Siga todas as plataformas para você não ficar de fora de nenhuma novidade. Um grande abraço e até o próximo SamelCast.